Existem lugares que não aparecem em mapas, não porque estejam escondidos, mas porque não deveriam ser encontrados. Sete Além é um desses lugares. Alguns dizem que é uma cidade, outros afirmam que é uma dimensão paralela. Há quem jure que esteve lá e voltou diferente. Essa não é apenas uma história de terror, é um compilado de relatos que surgiram de forma fragmentada, anônima, espalhados pela internet, conectados por um detalhe perturbador. Todos descrevem o mesmo lugar mesmo sem nunca terem se conhecido. E se você ouvir até o final, talvez entenda por que tantas pessoas se arrependem profundamente de ter procurado respostas sobre Sete Além. Sete Além não nasce de lendas antigas nem de livros religiosos ou mitológicos. Ele surge de algo muito mais próximo, ao cotidiano. Os primeiros relatos começaram a aparecer em fóruns obscuros, comentários de blogs e redes sociais. Pessoas comuns, estudantes, trabalhadores, gente sem qualquer histórico ligado ao ocultismo. Elas não buscavam fama, não queriam atenção, muitas sequer queriam ser acreditadas. A maioria começou seus relatos com a mesma frase: "Isso vai parecer loucura, mas, segundo os relatos, Sete Além se parece muito com qualquer cidade comum. Ruas asfaltadas, prédios residenciais, lojas abertas, ônibus circulando, mas algo está errado. As cores parecem desbotadas, como se o mundo tivesse perdido a saturação. O céu nunca está completamente azul, nem completamente escuro. É sempre um tom acinzentado, como um eterno fim de tarde sem sol. Não há vento forte, não há silêncio absoluto. Existe sempre um som ambiente baixo difícil de identificar. E isso incomoda. O tempo não funciona da mesma forma. Relatos dizem que relógios param, celulares perdem sinal, baterias descarregam rápido demais. Algumas pessoas afirmam que passaram horas lá, mas voltaram e descobriram que apenas minutos haviam se passado. Outras relatam o oposto, dias em Sete Além, segundos no mundo real. Isso levanta uma pergunta aterradora. Quantas pessoas podem ter ido para Sete Além e ainda não voltaram? Talvez o detalhe mais perturbador de Sete Além sejam seus habitantes. Eles andam, normalmente trabalham, conversam entre si, mas algo neles não é humano. As expressões são rígidas, ou os movimentos levemente atrasados. Os diálogos parecem decorados. Quando alguém de fora tenta puxar conversa, recebe respostas vagas, repetitivas, como se estivessem evitando qualquer aprofundamento. E todos fazem a mesma coisa em algum momento em cara. Não de forma agressiva, mas constante e silenciosa. Quem esteve em Sete Além descreve a mesma sensação. A certeza absoluta de estar sendo observado. Não por uma pessoa específica, mas pelo lugar. Como se a cidade inteira estivesse consciente da sua presença. Alguns relatam que quanto mais tentavam entender o local, mais desconfortável tudo ficava. As pessoas se aproximavam. O ambiente parecia fechar, como se Sete Além reagisse à curiosidade. Não há placas, não há aviso, mas todos entendem rapidamente que existem regras. Não correr, não gritar, não chamar atenção, não questionar demais. Quem quebra essas regras simplesmente são. Em vários relatos, pessoas descrevem ter visto alguém ser levado para dentro de prédios sem portas, corredores que não existiam segundos antes, ou simplesmente desaparecer no meio da rua. E ninguém reage. Ninguém vai para Sete Além por vontade própria. As entradas acontecem de forma banal. Um ônibus que não deveria ter passado. Um elevador que não parou no andar certo. Uma rua familiar que de repente ficou diferente. Um corredor longo demais. Um sonho que parece real demais. Não há portal luminoso. Não há aviso. A transição é tão sutil que muitos só percebem que algo está errado quando já é tarde demais. Uma mulher relatou que voltava do trabalho à noite cansada, no mesmo ônibus de sempre. Sentou-se no banco habitual, colocou os fones e olhou pela janela. Algo estava errado. O trajeto parecia mais longo. As paradas não aconteciam. As ruas estavam vazias. Quando decidiu descer, percebeu que o bairro não era o seu. As casas eram parecidas, mas diferentes. As luzes estavam acesas, mas não iluminavam. As pessoas olhavam. Ela entrou em pânico quando tentou voltar, e o ônibus já não estava mais lá. Outro relato famoso envolve um prédio residencial comum. A pessoa entrou no elevador, apertou o botão do andar de sempre. O elevador começou a subir, mas não parou. Quando as portas se abriram, não havia corredor. Havia uma rua, uma cidade inteira silenciosa do outro lado da porta. E o elevador fechou atrás dela. Curiosamente, Sete Além não provoca terror imediato. O sentimento predominante é a angústia. Uma pressão constante no peito. Uma certeza de erro. Uma intuição de que algo ali não deveria existir. O medo vem depois. Quando a pessoa percebe que talvez não consiga sair, poucos relatos falam sobre longas estadias. Alguns dizem ter ficado dias, outros semanas, mas todos voltam mudados.
insônia crônica, pesadelos recorrentes, dificuldade de se reconhecer no espelho, sensação constante de estar sendo seguido. Alguns afirmam que CT Além não deixa você ir sozinho, que algo sempre volta junto. Existe um detalhe final, recorrente e aterrador. Antes de conseguirem sair, quase todos relatam a mesma cena. As pessoas da cidade param, olham e sorriem, como se soubessem que aquilo não acabou. CT Além não é apenas um lugar, é uma falha, um erro na realidade, uma cidade que existe entre caminhos. No próximo bloco vamos analisar os relatos mais perturbadores, as tentativas desesperadas de fuga e os avisos deixados por quem quase não voltou. Porque, segundo dizem, depois que você entra em CT Além, ele nunca esquece você. Depois que os primeiros relatos sobre CT Além começaram a circular, muitos acreditaram que tudo não passava de histórias inventadas. Criatividade coletiva fica urbana, mais uma creepypasta da internet. Mas algo mudou quando os detalhes começaram a se repetir. Pessoas diferentes de lugares diferentes em épocas diferentes, descrevendo as mesmas ruas, as mesmas sensações, os mesmos erros na realidade. Era como se CT Além não fosse criado pelas histórias, mas revelado por elas. Quanto mais depoimentos surgiam, mais difícil ficava ignorar o padrão. As pessoas descreviam a luz acinzentada constante, o silêncio que nunca é completo, a sensação de vigilância, a dificuldade extrema de sair. Mesmo quem nunca tinha ouvido falar de CT Além, acabava descrevendo o lugar com precisão assustadora. E isso levantou uma hipótese inquietante: e se CT Além não for um mito, mas um lugar que algumas pessoas acessam por engano? Um dos relatos mais longos descreve um homem que entrou em um ônibus comum no fim da tarde. O trajeto era conhecido. Ele fazia aquilo todos os dias. Mas naquela noite, algo falhou. As ruas ficaram vazias rápido demais. As luzes dos postes não iluminavam o chão. Os passageiros pararam de conversar. Quando ele perguntou ao motorista onde estavam, o homem apenas respondeu: "Já estamos quase chegando." Chegando aonde? Quando o ônibus parou, não havia placa. Não havia ponto. Só uma rua longa e silenciosa. Ao descer, o ônibus partiu imediatamente. Ele nunca mais o viu. Uma característica constante de CT Além é a ausência de mudança. O dia não avança, a noite não cai. As pessoas caminham, mas nada parece evoluir. Lojas ficam abertas, mas ninguém compra nada. Semáforos funcionam mesmo sem tráfego. É uma cidade em funcionamento, sem propósito. Como um cenário mantido ativo, apenas para parecer real. Relatos descrevem tentativas de diálogo com os habitantes de CT Além. Perguntas simples funcionam. Onde fica tal rua? Que horas são? Mas perguntas pessoais não. Sempre que alguém tenta saber há quanto tempo estão ali, ou como sair da cidade, as respostas ficam vagas. Alguns moradores simplesmente se afastam. Outros repetem frases idênticas, como se estivessem presos a um roteiro. E alguns apenas encaram em silêncio. Existe um momento específico que muitos descrevem, um instante em que a pessoa percebe que foi identificada como estranha. Os moradores começam a olhar mais. A proximidade aumenta. O ambiente fica mais opressor. Não há perseguição direta. Não há violência explícita. Há algo pior: a certeza de que você não deveria estar ali. Vários relatos falam sobre tentativas desesperadas de fuga, correr pelas ruas, entrar em prédios aleatórios, seguir placas. Nada funciona. As ruas levam sempre ao mesmo lugar. Os prédios não têm saída. As portas se fecham sozinhas. Alguns dizem que quanto mais tentavam fugir, mais CT Além parecia encolher, como se o lugar reagisse ao desespero. Um relato recorrente fala de um prédio específico, sem identificação, sem janelas, no andar térreo. Ao entrar, a pessoa encontra corredores longos, escadas que não levam a lugar nenhum, e portas trancadas. O pior detalhe: as luzes se apagam quando alguém começa a correr. CT Além não usa sustos. Não há monstros aparentes ou ragretos. O terror vem da repetição, da sensação de erro constante. É um medo lento que se instala na mente. Alguns relatam sentir que estavam esquecendo quem eram, como se o lugar apagasse lentamente a identidade de quem fica tempo demais. Nem todos que saem de CT Além voltam ilesos. Alguns relatam perda de memória, sensação constante de déjà vu, dificuldade de se orientar em cidades reais, medo irracional de elevadores, ônibus e corredores, e o detalhe mais perturbador: alguns afirmam que ainda sonham com CT Além, e nos sonhos, sabem exatamente onde estão. Vários relatos mencionam espelhos. Em CT Além, reflexos parecem atrasados. Às vezes não refletem exatamente quem está à frente. Algumas pessoas dizem ter visto uma versão ligeiramente diferente de si mesmas, mais pálidas, mais vazias, como se o lugar estivesse criando uma cópia. Curiosamente, ninguém sabe explicar como conseguiu sair.
Não há portal claro, não há aviso. As pessoas simplesmente piscam e estão de volta. Em um ônibus comum, em um elevador conhecido, em uma rua familiar. Mas a sensação permanece. CT Além não parece um erro aleatório. Ele observa, testa, retém. No próximo bloco, vamos explorar as teorias mais assustadoras sobre o que CT Além realmente é, por que algumas pessoas conseguem sair, e por que outras nunca mais são vistas. Porque talvez CT Além não seja apenas um lugar, talvez seja um filtro. Depois de ouvir dezenas de relatos semelhantes, uma pergunta se torna inevitável. CT Além é apenas um erro aleatório na realidade? Ou algo que funciona sob regras próprias? Quando histórias demais começam a se repetir, o acaso deixa de ser explicação suficiente. E foi exatamente isso que levou pesquisadores independentes, curiosos e até céticos a tentarem compreender o que CT Além realmente é. A teoria mais comum é também a mais inquietante. CT Além seria uma dimensão paralela muito próxima da nossa mais incompleta. Uma espécie de cópia defeituosa da realidade. Isso explicaria as cidades parecidas, mas erradas, as pessoas sem emoção, a repetição de cenários, a falha no funcionamento do tempo como se fosse um rascunho do nosso mundo. Um lugar que existe, mas não deveria estar acessível. Se CT Além fosse apenas uma falha dimensional, por que se manifestar como uma cidade? Alguns teóricos acreditam que o formato urbano não é coincidência. Cidades são ambientes de transição, lugares onde pessoas entram e saem o tempo todo. Ônibus, metrôs, elevadores, corredores. Talvez CT Além exista exatamente onde há movimento demais, onde a realidade fica mais frágil. Outra teoria sugere algo ainda mais perturbador. E se CT Além for uma simulação, um ambiente criado para testar comportamentos humanos, mas que falhou em parecer real o suficiente? Isso explicaria diálogos repetitivos, pessoas agindo como NPCs, falta de propósito nas ações, cenários que se repetem como um jogo rodando sem jogadores suficientes. Mas a pergunta que assusta é: quem estaria controlando isso? Independentemente da teoria, há um ponto comum em todos os relatos: a sensação constante de estar sendo observado, não por câmeras, não por pessoas específicas, mas por algo maior, algo que percebe quando alguém não pertence àquele ambiente. Como se CT Além tivesse consciência. Uma teoria menos popular, porém profundamente perturbadora, afirma que CT Além não é um erro, mas um mecanismo. Segundo essa ideia, CT Além seria uma espécie de filtro, um lugar intermediário entre estados da existência. Pessoas que entram ali teriam cruzado algum limite invisível, era do rota, um momento de distração, um estado mental específico. Nem todos atravessam, nem todos voltam. Analisando os relatos, alguns padrões surgem. Muitas pessoas estavam cansadas, distraídas em rotinas automáticas pensando em outra coisa. Poucos estavam plenamente atentos. Isso levanta uma hipótese inquietante. CT Além pode se manifestar quando a consciência falha, como se fosse acessado no piloto automático da mente. Alguns acreditam que CT Além não existe da mesma forma para todos, que o lugar se molda a partir da percepção de quem entra. Isso explicaria por que as cidades são semelhantes, mas nunca idênticas. Algumas pessoas veem prédios específicos, outras veem bairros residenciais, outras descrevem áreas industriais. CT Além seria um espelho imperfeito da realidade pessoal de cada visitante. Um dos efeitos mais citados por quem ficou tempo demais em CT Além é a sensação de esquecimento. Esquecimento de detalhes simples. Nomes, datas, caminhos. Alguns relatam ter esquecido por que estavam ali. Isso levou à ideia de que CT Além pode dissolver lentamente a identidade humana, como se o lugar não tolerasse individualidade. Talvez a teoria mais assustadora seja menos comentada. E se as pessoas que desaparecem não são apagadas, mas integradas? Alguns relatos sugerem que os moradores de CT Além podem ser pessoas que nunca conseguiram sair, versões esvaziadas, sem emoção, sem lembranças claras, presas em uma rotina eterna. Vários relatos descrevem um instante crítico, o momento em que a pessoa percebe que CT Além percebeu ela. Depois disso, as pessoas se aproximam, os olhares se intensificam, o ambiente fica mais opressor, como se o lugar estivesse decidindo se você pode ir embora. Não existe padrão claro. Alguns saem rapidamente, outros ficam presos por muito tempo. Mas muitos acreditam que a saída não está ligada à força, mas à aceitação. Quando a pessoa para de lutar, para de tentar entender, para de chamar atenção, o ambiente relaxa. E a saída acontece. Isso levanta uma pergunta aterradora. CT Além testa a obediência? Mesmo após sair, o impacto permanece. Quem esteve em CT Além relata medo de ambientes fechados, transporte público, rotinas automáticas,
Porque qualquer erro simples pode parecer o começo de tudo de novo. Quanto mais tentamos explicar CT além, mais ele escapa da lógica. Dimensão paralela, simulação, filtro da realidade. Talvez todas estejam erradas, ou talvez todas estejam certas. No próximo e último bloco, vamos encarar os relatos finais, os avisos deixados por quem voltou e a pergunta que ninguém quer responder. E se CT além não for um lugar que você encontra, mas um lugar que encontra você? Existe algo em comum entre todas as pessoas que afirmam ter escapado de CT além. Nenhuma delas consegue explicar com clareza como voltou. Não há um portal visível, não há uma luz divina, não há um momento exato de transição. Apenas um instante confuso, seguido de silêncio e depois a certeza desconfortável. Eu não deveria estar aqui. Muitos relatos descrevem o retorno como algo abrupto. A pessoa pisca os olhos e está de volta, no ponto de ônibus, no metrô, na rua conhecida. Mas algo mudou. O mundo parece ligeiramente errado. As cores parecem artificiais. Os sons estão altos demais ou baixos demais. As pessoas parecem distantes, como se a realidade tivesse perdido um pouco da autenticidade. Mesmo depois de voltar, quem esteve em CT além relata uma sensação persistente de deslocamento, como se não pertencesse totalmente a lugar nenhum. Alguns descrevem isso como um vazio constante, uma nostalgia sem origem, um medo sem motivo. Outros dizem sentir que ainda estão sendo observados. Mesmo aqui, após a experiência, muitas pessoas relatam mudanças profundas, não físicas, mas internas. Elas dizem que perderam interesse em coisas comuns, sentem dificuldade em manter rotinas, evitam transporte público, entram em pânico em lugares repetitivos. CT além deixa marcas, não visíveis, mas permanentes. Um dos maiores terrores relatados não é ter ido para CT além, é o medo de voltar para lá sem perceber. Alguns afirmam evitar, repetir caminhos, usar sempre o mesmo horário, fazer trajetos no automático, porque acreditam que foi exatamente isso que abriu a porta da primeira vez. Entre forums, comentários e relatos anônimos. Alguns avisos aparecem repetidamente. Avisos simples, mas assustadores. Se tudo parecer normal demais, desconfie. Se ninguém te responder de forma natural, saia. Não confronte ninguém. Não demonstre medo. Nunca aceite ajuda. Esses avisos não vêm acompanhados de explicação, apenas de urgência. Baseado nos relatos, algumas ações parecem agravar a situação. Questionar onde você está, dizer que aquele lugar não é real, gritar, correr, chamar atenção. Pessoas que fizeram isso relatam que o ambiente muda, fica mais hostil, mais próximo, mais atento, como se CT além não gostasse de ser desafiado. Talvez a parte mais perturbadora do mistério seja o silêncio. O silêncio de quem entrou e nunca mais falou. Perfis abandonados, relatos interrompidos. História sem conclusão. Alguns usuários simplesmente desaparecem após relatar sua experiência. Isso levanta a pergunta mais sombria de todas. E se nem todos conseguem sair? Alguns teóricos acreditam que CT além não é um erro, EMTST, um ambiente que observa comportamento humano em estado de confusão e medo. Quem tenta controlar, falha. Quem entra em pânico, falha. Quem confronta, falha. Mas quem observa, se adopta. Quem aceita, talvez seja liberado. Mesmo anos depois, os relatos continuam. Pessoas que passaram por CT além dizem que o medo nunca vai embora. Ele apenas dorme e desperta em momentos específicos, no silêncio, em lugares vazios, em repetições, em trajetos automáticos, como um lembrete constante de que algo está errado na estrutura da realidade. Depois de tudo isso, resta uma pergunta impossível de ignorar. CT além é um lugar físico ou um estado da mente? Uma falha dimensional ou uma falha da consciência? Talvez nunca saibamos. Talvez ninguém devesse saber. Se fosse apenas imaginação, os relatos seriam caóticos. Mas eles seguem padrões, os mesmos medos, as mesmas sensações, as mesmas regras não escritas. Como se CT além existisse independentemente de quem fala sobre ele. Esperando, se você chegou até aqui, preste atenção. Na próxima vez que estiver andando sem pensar. Na próxima vez que pegar o mesmo caminho de sempre. Na próxima vez que tudo parecer estranhamente silencioso. Old Ale. E se perceber que ninguém responde como deveria. Que o mundo parece repetido demais. Que o tempo parece parado. Não entre em pânico, não confronte. E acima de tudo, não tente provar que CT além não existe, porque talvez ele esteja apenas esperando você perceber.